Você acompanha a partir de agora o programa Saúde Plena. Apresentação de Joeli Pucci e Rubens Cascapeira Júnior. Olá, como vai? Muito boa tarde, o Rede Boa Nova de TV e Rádio, Casas André Luiz, Fundação André Luiz, muito boa tarde. Saúde Plena novamente aqui com vocês, trazendo um assunto que eu acredito que seja cada vez mais importante. Como eu sou médico, eu e a doutora, ela é farmacêutica, eu sou médico, eu estou médico há 42 anos, já passei por várias fases da medicina. E numa dessas situações eu tive um grato encontro, a grata oportunidade de encontrar um estudo que foi realizado na década de 80 por um médico alemão, que vale a pena trazer aqui para vocês. O Dr. Gerd Hammer. O Dr. Hammer era professor, ele era religioso, professor de faculdade, filósofo, uma mente brilhante. E professor de uma faculdade, ele é a esposa médica, e o filho Dirk, de 17 anos, foram fazer uma viagem para a Itália, a passeio, em alemão. E lá, num momento lá de barco, num passeio, um príncipe italiano, brincando, alcoolizado, brincando com um revólver, acertou o filho dele, levando o filho dele a ter uma morte violenta. Isso traumatizou muito emocionalmente o Dr. Hammer e a esposa. Alguns meses depois, o Dr. Hammer iniciou um processo de um câncer na região testicular e a esposa na mama. O Dr. Hammer não entendeu por que ele tinha tido aquele câncer. Se ele não tinha histórico familiar, se ele não tinha nenhum tipo de situação que trouxesse para ele essa dificuldade, digamos assim, não era genético, não era nada, por que ele teve um câncer? E por que nessa região? Então ele começou, como ele era professor de imagens também, o que era imagem? Ele estudava tomografias, naquela época não tinha ressonância ainda, década de 80. Então ele começou a fazer tomografia do corpo dele, para ver se encontrava mais algum problema de saúde, mais alguma questão. E quando ele fez a tomografia do cérebro dele, naquela época os tomógrafos ainda eram incipientes, não eram tão potentes como o de hoje. Naquela época, ele tinha descoberto no tomografia de crânio dele, de cérebro, uma pequena alteração numa pequena região do cérebro, que eram como se fossem alterações circuncêntricas, assim, como se fosse um pequeno redemoinho. Na época, isso era considerado um artefato. Quem é mais antigo vai lembrar que quando a gente revelava a fotografia, as fotografias podiam vir com defeito, que eram chamados de artefatos. Então, esses artefatos eram comuns, quer dizer, não sabiam por quê. Achavam que era na hora da revelação. Só que o que chamou a atenção do Dr. Hammer é que este pequeno redemoinho, esse artefato, estava numa região do cérebro correspondente aonde ele tinha o câncer. Chamou a atenção. Ele comenta também depois que algumas noites ele sonhava com o filho que havia desencarnado e o filho trazia para ele dizendo: pai, continue seguindo esse seu estudo. Pai, continue observando, que vai encontrar coisas importantes. No sonho, o filho falava com ele. E ele pesquisando, então, ele fez uma descoberta, porque depois ele começou a pesquisar dos inúmeros pacientes que já tinham passado com as suas histórias clínicas, e ele, então, fez uma correlação muito interessante. Como se, vindo de um impacto emocional violento, isto, digamos assim, afetaria uma região do cérebro que desencadearia uma informação para uma região do corpo, criando, então, a doença. Então, veja, um impacto emocional violento, contínuo, constante, durante um período, resultaria
numa lesão no cérebro, uma alteração no cérebro, que resultaria numa informação dada a um determinado órgão do corpo, que resultaria numa doença. Ele chama isso, esse conflito, é um conflito, que afetaria uma região do cérebro, onde estaria ligado também a questão da sobrevivência. Então, nós vamos dar alguns exemplos para você entender. Aí ele fez toda uma teoria, que ele chama de nova medicina germânica, onde ele, atendendo pacientes, tratando pacientes, com a questão emocional, psicológica, com a questão de nutrição, né, a dieta alimentar, mudança de hábitos de vida, vitaminas, minerais, ele estava curando 93% das pessoas. 7% ele não curava, 7% acabavam morrendo. Por causa disso, das pessoas que, embora a porcentagem seja muito melhor do que nos centros de câncer, que a porcentagem de cura no máximo chega a 60%, 70%, ele foi violentamente atacado e criticado. Por quê? Porque ele estava indo na contramão de um sistema que justamente gostaria de tratar as pessoas com o sistema tradicional. E ele foi atacado violentamente, fizeram testes, provas com ele, chegaram a fazer uma entrevista numa televisão, onde levavam para ele só as tomografias do cérebro, e ele, então, pela tomografia do cérebro, ele dizia o tipo de conflito emocional que a pessoa tinha passado, pela região que estava no cérebro, a lesão. E acertou 100%. Isso não foi suficiente. Quando se descobre uma cura, e esta cura vai contra o sistema, é perigoso. E foi o que ele descobriu. O sistema, então, de saúde, que é um sistema de doença, chegou a tirar o diploma dele, chamaram ele de charlatão, chegou a ficar preso por um período, como charlatão, embora fosse médico, embora estivesse fazendo tudo dentro da legalidade. E quando foi solto, teve que se esconder, fugir e tal, porque era perseguido e tentativa de morte, várias vezes tentaram matá-lo. Desencarnou faz uns 2, 3 anos. Ele deixou um legado fantástico, chama Nova Medicina Germânica, onde ele criou postulados dessa nova medicina germânica. O mais importante, o primeiro toda doença grave, todo câncer, é resultante de um conflito emocional que persiste por um período. Esse conflito precisa ser um conflito violento, onde a pessoa perde o sono, não se alimenta bem, fica completamente descompensada. Não é uma briguinha, é um conflito onde a pessoa realmente entra num colapso do sistema emocional, durante um período importante. Eu digo que, quando você tem um conflito violento nesse sentido, é como se você tivesse colocado uma semente numa terra. A semente está lá, ela vai fazendo todo um trabalho de germinação. Esse período, que está mais ou menos, cada caso, uns 9 meses, é quando nasce a plantinha, que aí você encontra o câncer. E aí a plantinha vai crescendo. Não adianta você tirar as folhas, não adianta você cortar os galhos. Você precisa tirar a raiz. E a raiz é o conflito emocional. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, um conflito que cria, acho que é a palavra que eu vou dar, um conflito que cria um câncer de mama. Um câncer de mama tem basicamente 2 tipos de conflitos violentos e duradouros por alguns meses, onde a pessoa não consegue sair daquela perturbação. Ou é um conflito violento com filhos, ou é um conflito violento com companheiro. Basicamente, são os 2 tipos de conflito. Também, dependendo da estrutura da mulher, um conflito de perder a casa, por exemplo, perder o território, pode gerar um conflito nesse nível violento, trazendo, então, ao corpo reagindo ao câncer.
Então, a mulher teve um conflito violento com o companheiro, daqueles de separações violentas, com traições, e ela ficou totalmente descompensada. Não conseguia se compensar, não conseguia se conformar, e ficou ruminando aquilo. Não buscou uma ajuda terapêutica, não buscou ajuda, até que, naturalmente, no caso dela, desencadeou com um câncer de mama. Aí, ela foi buscar uma ajuda médica, e, no caso dela, a orientação foi retirar a mama. Vamos entender aqui por que o câncer foi para a mama. Vamos lá. Então, digamos que nós temos uma história verídica, uma leoa na selva, dá à luz a 3 filhotes. Os filhotes vão crescendo, vão andando e vão pesquisando o ambiente. Nessa pesquisa do ambiente, um deles se machuca muito, gravemente, e esse machucado, ele corre risco de vida. A leoa, percebendo, resgata esse filhote. Quando ela vê esse filhote muito machucado, aciona nela um dispositivo de sobrevivência, de si e da espécie. É como se fosse um programa. Anote aí, um programa de sobrevivência de si e da espécie. Esse programa, então, vai desencadear, que manda uma informação, no caso da leoa, para a mama esquerda. Porque a mama esquerda é que está ligada à questão da cria. E a mama, que tem o seu cérebro também, e todos os órgãos têm sua parte cerebral, começa a desenvolver, começa a criar células que são mais fortes, que se desenvolvem mais rapidamente, que vivem com menos oxigênio, que são mais imaturas, para produzir um leite 600 vezes mais nutritivo do que o leite da outra mama. Esta mama vai alimentar aquele filhote, que é um leite muito mais nutritivo. Tem muitos medicamentos ali produzidos pela bioquímica do corpo da leoa. Estas células que estão crescendo e produzindo este leite especial, se você fizer uma análise dessas células, é um câncer de mama. Então, eu vou deixar aqui uma frase que eu sei que é complexa. O câncer não é uma doença maligna. É um resultado de buscar sobrevivência. Exatamente. Ah, mas você morre do câncer. Sim, você morre do câncer, mas ele vai buscar sobrevivência na primeira fase. Então, nós temos como uma resultante, eu costumo dizer que toda doença vem da alma. Quando a alma não vai aguentar, que aquilo é demais, chega no corpo. E o corpo, então, vai desenvolver o processo da doença para curar o problema. Então, no caso ali, o filhote da leoa. Como nós somos muito instintivos, nós reagimos iguais aos animais. Iguais aos animais, nesse caso. Porque esse programa de sobrevivência é um programa ligado à nossa instintividade. Então, ela teve um câncer de mama e teve que fazer a ablação da mama, a mastectomia. Só que ela era uma pessoa muito ligada a essa coisa da beleza, do corpo, muito ligada. E quando fizeram a cirurgia, não fizeram no mesmo momento o implante de uma prótese, que eu aconselho hoje em dia fazer um implante, faz a mastectomia, mas coloca logo um implante. Porque quando ela voltou da cirurgia, que ela viu, ela se descaracterizou. Ela não se via mais como mulher. Então, ela sentiu o seguinte, ela sentiu-se que ela se desestruturou. O conflito agora dela era um conflito de não se sentir mais mulher, não se sentir estruturada, não tem mais estrutura, não tem uma estrutura feminina. Faltou a mama, não tem mais estrutura feminina. E isso virou um conflito dentro dela, violento, de novo. Este conflito violento mandou uma mensagem para o corpo, que ela estava sem estrutura. Eu te pergunto, o que é que estrutura o corpo? Qual é a estrutura do corpo? Osso. A mensagem que ela mandou, claro, uma mensagem consciente, a mensagem que ela mandou para o corpo dela
eu estou ficando com os ossos frágeis, sem estrutura. Imediatamente, o sistema de sobrevivência reagiu falando, nós vamos aumentar a tua estrutura óssea. O corpo reage assim. E para aumentar a estrutura óssea, de novo, células mais fortes, que vivem com menos oxigênio, que se multiplicam mais rapidamente, que são mais indiferenciadas. Câncer de osso. Então, o câncer de osso veio para cumprir, para tentar manter o nível de desequilíbrio que ela estava, em termos de se sentir desestruturada. Então, ela apresentou esse câncer de mama. Quando tem um câncer de mama, chamado metástase, e segundo o Dr. Hammer, não existe metástase, ela teve que fazer trabalhos muito mais intensos, uma quimioterapia mais forte, uma radioterapia, que acabou prejudicando muito a nível de alimentação. Então, ela começou a ter muita dificuldade de se alimentar. Muita dificuldade de se alimentar. E nessa dificuldade dela de se alimentar, ela começou a ficar com medo, e outro conflito, terceiro conflito, um conflito de passar fome e morrer sem comer, morrer de inanição. Veja, é toda uma história, né? Estava um conflito. Mandou uma outra mensagem para o corpo. Eu tenho medo de morrer de fome, porque não consigo comer, não tem comida. Ora, o corpo responde rapidamente. Não tem alimento, então eu vou fazer uma reserva. Vou fazer uma reserva de alimento. E aonde é que o corpo faz a reserva de energia, ou, digamos assim, de alimento? Na região do fígado. Tem até o glicogênio. O glicogênio é a glicose armazenada no fígado. O que acontece? Vai precisar deixar o fígado com mais alimento. Criou-se, então, células indiferenciadas, que crescem mais rápido, que vivem com menos oxigênio, e que vão crescendo rapidamente para manter a possibilidade de continuar viva. Um câncer de fígado. Então, a história tem todo um processo que vai explicando passo a passo como se desenrolou. Então, mama, você já está sabendo, são conflitos violentos em relação ao ninho, quer dizer, aos filhos, ou ao companheiro. Tem mais um conflito que não é tão evidente, ao lar. Ao lar. Uma desestrutura no lar também pode trazer esse problema para a mulher. Cada câncer tem o seu conflito específico, que se você conseguir resolver antes o conflito, o corpo não precisa resolver. Espera que eu vou falar de novo, para você anotar. Quando você resolve o conflito antes, o corpo não precisa resolver. O corpo resolve do jeito dele. Então, nós precisamos entender que quanto mais rápido eu entender como funciona esse mecanismo, como? Fazendo terapia, buscando alimentação saudável, buscando dormir, quer dizer, buscando ter uma estrutura de vida e buscando ajuda, principalmente terapêutica, você corta o efeito dessa plantinha que está crescendo. Não deixa nem sair da terra, muitas vezes. Ontem, esses dias, conversando com um paciente, conversando com o médico, explicando essa história, ele é cirurgião, falou, mas sabe o que aconteceu várias vezes? Por quê? Se você começa a ter um conflito, você começa a desenvolver o tumor, mas você resolve isso num tempo adequado, que aquilo não vai afetar outros órgãos, outras coisas. Então, deu tempo de você resolver. Aquele tumor, como eu falei da leoa, que estava crescendo, se o filhote tivesse morrido antes, o tumor parava. Ou tivesse ficado bom rápido, o tumor parava de crescer. Aí o corpo vai lá e faz um nódulo. Faz um nódulo. Ele cobre. Ele fica lá. Esse tumor ficaria o resto da vida. Porém, então o cirurgião estava falando, tem casos que a gente vai fazer para uma apendicite. Quando você abre, você encontra um tumor no intestino. E o paciente não tem nada, não está reclamando de nada, não tem problema nenhum. Estava lá o tumor. Ele teve o problema,
mas não teve repercussão. O corpo resolveu, fez um nódulo e ele está lá, vivendo. Vai viver o resto da vida com aquilo lá, sem nenhum tipo de problema. Então, pode ser que você que teve um conflito muito violento e que você superou isso depois de um período, você pode até ter criado um tumor e o teu corpo guardou e está lá guardadinho. Não vai acontecer nada. Por isso que chegou uma moça para mim, jovem, 27, 28 anos, muito preocupada e triste, porque ela estava com um nódulo de mama. Segundo o médico que fez a punção, era um nódulo maligno, um nódulo que tinha tido uma malignidade. Então, ela falou, bom, agora é um câncer. Conversando com ela, eu identifiquei que ela tinha tido um conflito violento, duradouro, com o ex-noivo. O ex-noivo foi aquele narcisista que trouxe dificuldades para ela, trouxe problemas, que ela teve um inferno durante o relacionamento dela, não conseguia se livrar, ele perseguia ela, aquela coisa toda. Mas ela resolveu aquilo. Resolveu, e agora ela estava num outro relacionamento, muito saudável, muito tranquila. E aí apareceu esse nódulozinho da mama. Segundo o Dr. Hammer, esse conflito anterior, que levou resultante no tumor de mama pequeno, como ela resolveu o problema, o corpo foi lá e resolveu. Estava lá, ia ficar lá quietinho, não ia dar metástase, não ia fazer nada, o resto da vida. Só que a nossa medicina foi lá, enfiou, né, uma agulha lá dentro do tumor e puxou um pedaço. E ali, claro, lá dentro tem células cancerígenas, mas elas estão fechadas, paradas, elas estão encistadas. No caso dela, infelizmente, se achou esse nódulo. Porque não era uma doença. Ela não estava doente, ela tinha tido um processo que já estava cicatrizado, que já estava guardado, que já não tinha problema nenhum. Veja como é sério essa percepção. Então, você provavelmente conhece alguém com câncer. Então, o câncer é uma doença benigna que vem para ajudar a alma a não se corromper. Ou melhor, a não se destituir. Porque quando a doença fica na alma de um ponto tal que pode perder o equilíbrio emocional. Então, nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque quando você tem um conflito violento, você precisa entender que não pode vivenciar muito tempo esse conflito. Porque quando você vivencia muito tempo esse conflito, você vai gerando no corpo uma responsabilidade de resolver. E às vezes o corpo resolve do jeito dele. Essa moça, infelizmente, foi para uma quimioterapia, para uma radioterapia, sem necessidade. E é difícil falar, porque como você vai falar sem necessidade, Rubens? Fizeram a punção, tem câncer lá. Mas, olhando sobre esse ponto de vista, sem necessidade. Outro caso interessante, importante, câncer de intestino. Um médico que, lá onde ele morava, lá era muito bem conceituado, muito bom, tinha uma clientela excelente, ele tinha um conceito excelente. E umas pessoas encontraram ele e propuseram para ele uma sociedade em um hospital. Então, ele falou, nossa, uma sociedade em um hospital é tudo que eu preciso, né? Que eu quero agora, eu vou crescer bastante. Ele aceitou essa sociedade. Só que essa sociedade era uma sociedade de malandros, né? De desonestos, que fizeram aquele esquema, eles compram uma empresa, usaram o nome dele, porque ele estava indo à frente, ele estava dando a garantia do hospital, veja como é grave. E eles, então, fizeram o quê? Começaram a comprar coisas. E você compra coisas para 30, 60, 90 dias. 30, 60, 90 dias. Mas comprar coisas absurdas, de montão. Claro, não tem ninguém no financiamento, no gerenciamento das finanças. Comprando. E aí, enviando para... O que acontece? Como é 30, 60, 90, eles correm para comprar no primeiro mês. Às vezes pagam até o primeiro mês. Mas depois não pagam mais, porque eles somem. Isto é um golpe. Um golpe. E esse médico era muito conceituado, muito ético. Ele caiu do golpe, mas ele foi acusado de fazer parte desse sistema, dessa aliança.
Então, ele perdeu, ficou altamente, ficou muito humilhado quando começam a acusá-lo de que ele fazia parte do golpe. Ele fala, mas eu não faço parte do golpe, eu estou aqui, todo mundo sumiu e ele continuou lá. E muito humilhado. Esta humilhação é como se você tivesse comido alguma coisa podre, que vai chegar no teu intestino apodrecido. E o corpo precisa jogar fora de alguma maneira. Então, ele é como se ele tivesse engolido uma sujeira muito grande. Essa sujeira que ele engoliu, se ele tivesse engolido rapidamente, ressignificado, mudado, tudo bem. Não. Ele ficou aquilo ruim, como é que pode ser, como é que pode ser, como é que faz, como é que não faz, como é que eu pago todo mundo, não pago todo mundo. Não dava, foi um big de um golpe. Mas ele se culpava e ele se sentia humilhado. Na roda de amigos, na roda da família, as pessoas olhavam ele com desdém, porque ele podia estar envolvido no sentido. Isto trouxe para ele um conflito tão violento, que ele fez um câncer, aonde o conflito gera o câncer, o conflito de humilhação. O conflito de humilhação, ele é gerado num câncer, uma doença grave, no intestino. Então, anote aí. Humilhação é gerado no intestino. Tem um outro caso interessante, tem vários, né? Tem vários casos interessantes, onde a gente vai aprendendo sobre aonde está o determinado órgão, onde está o conflito que está gerenciando o órgão. Então, existe aí toda uma situação de um aprendizado, toda uma situação de você aprender a conversar com você mesmo, para identificar o conflito. A ideia é que, se você tiver um conflito, uma situação de conflito, você saiba gerenciar para que isso não te tire o chão, para que isso não te desequilibre. E por quê? Agora vamos fazer a ponte, né? Vamos fazer a ponte com a visão espiritualista, com a visão espírita. Por que é um caso, por exemplo, a pessoa passa por uma situação e ela não tem um sofrimento violento, não tem um conflito violento, e outra tem. Outra tem. Por quê? Porque muito provavelmente ela já tinha no corpo dela já tinha a lembrança, a memória de alguma questão daquela semelhante, de outra existência, criando, então, um mecanismo de sobreposição da história dela mais o conflito atual. Da história dela mais o conflito atual. Então, faça o seguinte, para vocês entenderem o que eu quero falar. Façam assim, batam na mão de vocês. Batam na mão. Dói? Não, esse tapinha não dói. Mas imagina que tivesse uma ferida aberta e eu fizesse assim em cima da ferida. A dor era violenta. Eu logo ia sentir um mal-estar. Por isso que é muito importante você ter consciência de que muitas vezes um conflito ele te pega violentamente porque você já teve esse conflito numa outra encarnação, numa outra vivência, e que agora aquilo está se repetindo. E se está se repetindo é porque você não passou naquela prova a contento. Então a gente está aqui para passar por provas, por situações. Se eu não passo uma prova a contento, naturalmente eu vou ficar levando essa prova para diante. Então a pessoa acaba tendo uma reação de câncer, porque ela já tinha um registro anterior. Isso explica também câncer em criança. Você fala, mas a criança tem 5, 6 anos, fez um câncer, por quê? Porque teve um gatilho no lugar, no ambiente, onde gerou um conflito, do jeitinho dela, e tinha um link de outra vida. Um link de outra vida, então ela veio, muitas vezes, para fazer o que a gente às vezes chama de resgate, né? Ou de aprendizado, veio cumprir o tempo que faltou, veio alguma coisa nesse sentido. Então, é muito importante você entender que o câncer não é uma doença maligna. Existem formas alternativas de tratar câncer. Tem pessoas que optaram por não fazer o tratamento tradicional. Porque com o tratamento tradicional, você tem várias consequências, várias sequelas, vários efeitos colaterais. Ah, mas tem cura? Tudo bem, não está se discutindo a possibilidade de cura. Mas a gente ainda vê que muitas coisas poderiam ser feitas diferentes
se soubesse essa teoria do Dr. Hammer. Então, quando você tem um conflito violento, você precisa entender que não pode se aprofundar nesse conflito violento. Você não pode permitir que isso te tire do teu estado emocional o mais equilibrado possível. Você precisa, e para isso é que serve, então, a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela vem como um consolador. Como o próprio Cristo falou, vai vir o consolador. O que é o consolador? Consolador. Consola a dor. Então, a dor de forma violenta, que vai te tirar do contexto, que vai te desequilibrar completamente, o ensinamento do Espiritismo traz para você um entendimento mais amplo. Então, o que acontece? Nossa, uma separação violenta, tal. Calma, isso faz parte do processo de crescimento. Isso faz parte do propósito que eu vim fazer. Uma pessoa morreu e eu me descompenso completamente. Não, eu sei que ela não morreu. Eu sei que ela continua, ela não está mais comigo aqui, mas ela continua no outro plano. Então, a gente tem, no Consolador, muitas informações e orientações para que a gente possa, de uma certa forma, não precisar, olha a palavra que eu estou usando, não precisar ter câncer. Porque o câncer vem como uma resposta violenta a um processo de defesa de um conflito violento. Então, eu não preciso passar por isso se eu tiver a maturidade espiritual. Se eu conseguir olhar todas as questões que eu vivo sob um ponto de vista da transcendência espiritual. O que eu estou fazendo aqui? Para que isso está me servindo? Qual a lição que eu vou tirar dessa situação, que às vezes é grave? Eu, particularmente, passei por uma situação que na época, foi grave para mim, foi gravíssima para mim, porque eu realmente não conseguia lidar com aquilo. Mas, com todo o conhecimento que eu tinha, o impacto foi muito grande. E nesse impacto muito grande, eu sabia que se eu permanecesse naquele estado, que é um estado de desespero, é um estado que você não vê saída, é um estado que você não dorme, é um estado terrível. Se eu permanecesse naquele estado, eu fatalmente chegaria numa questão de ter um câncer. E estava sabendo até onde ia fazer o câncer. Então, eu tendo consciência disso, eu corri para ir buscar ajuda emocional, ajuda espiritual, para que eu pudesse rapidamente sair daquele estado, que é um estado que a gente chama simpático, no sentido de adrenalina, um estado adrenérgico. Então, eu emagreci pra caramba, fiquei em uma situação muito grave, tinha perturbações espirituais violentas, porque eu sabia que estavam ali um ataque. Então, como eu já tinha um conhecimento, uma estrutura, eu falei, não posso me abater com isso aí. Fui buscar ajuda, na medida do possível, e consegui sair. E eu percebi, sabe quando você... Imagina que você tem um carro que parou na tua frente, e você vai freando, vai desviando, você passa raspando. Eu passei raspando. E nesse passar raspando, eu percebi que o meu corpo chegou a ser lesado, mas que eu não desenvolvi uma doença, mas que eu machuquei meu corpo. E eu tenho machucado no corpo, está lá. É como se uma coisa não estivesse funcionando bem, tivesse alguma coisa equivocada, que não me desestrutura. Eu tenho vida normal, sou saudável, mas eu tenho um ponto ali de dor que ficou justamente nessa região e que já fiz exames, não apareceu em lugar nenhum, também não fico fuçando muito, porque eu sei que eu posso ter realmente desencadeado um tumor inicial, pelo nível de situação que eu vivi, mas que com o tempo eu fui administrando, e eu não desenvolvi a doença. Imagina que você tem uma dor há mais de 20 anos, essa dor é constante, contínua, não acha motivo, mas você sabe que deve ter um motivo ali que ainda não foi, e também não me interessa, nesse momento, olha que interessante, mergulhar, porque, digamos que eu fizesse um mergulho aí e falar, não, são 20 anos essa dor, eu vou lá, mergulho e eu acho um tumor. Bom, tem que fazer cirurgia, tem que fazer um monte de coisa. Para. Então, eu, nesse caso, eu vou dizer para vocês que é paradoxal o que eu vou dizer. Nesse caso, eu prefiro olhar para o meu quadro clínico e falar, estou tendo problema? Estou tendo atenção? Não, então não vou mexer.
Porque eu tenho visto casos, e aí é complicado como médico falar isso aqui, mas eu quero que vocês entendam a proposta que eu estou falando, que algumas situações, a medicina, ela é intervencionista demais. Em algumas situações, a medicina é intervencionista demais. Vou dar um outro exemplo muito importante para você aqui. Câncer de próstata. 100% dos homens, anote, 100% dos homens terão células cancerígenas na próstata. 100% dos homens terão células cancerígenas na próstata. O fato é que, com a idade, você pode achar essa célula. Aí você vai dizer para a pessoa, você tem um câncer de próstata. Digamos que até tem as células cancerígenas. Só que a evolução desse câncer é tão lento, é tão lento. Mas a pessoa descobriu com 70 anos e vai evoluir até os 90 anos. Vai dar problema aos 90 anos. Nesse caso, a gente tem que saber muito bem o que fazer. Porque, nesse sentido, a observação, o acompanhamento, às vezes é melhor do que uma intervenção violenta, como fazem muitas vezes, utilizando técnicas de altíssima violência para cima de uma doença que, na verdade, não é uma doença tão grande. É um tiro de canhão para uma mosquinha que está crescendo lá. Então, tem 3 tipos de câncer, eu aprendi com o meu professor lá em Ribeiro. Tem o câncer lebre, o pássaro e a tartaruga. O pássaro não dá tempo de fazer nada, que hoje chama câncer turbo. A lebre tem que correr atrás, E a tartaruga? A tartaruga não vai longe. Você vai olhando ela não vai longe. Vai devagarzinho. Não precisa ter pressa para tratar a tartaruga. Deixa ela ver onde ela vai. Às vezes ela para por ali mesmo e fica quietinha. Então, é todo um contexto onde eu trouxe para vocês hoje uma visão diferente. Eu sugiro que você busque na internet, você que sofre por alguma doença cancerígena, alguma coisa nesse sentido, busque pelo tema Nova Medicina Germânica. Nova Medicina Germânica, e as 5 leis. São 5 leis. A primeira lei é 100% do câncer ou doenças graves são conflitos emocionais. Esse eu lembro todas. Segunda lei, a lei da alteração do sistema simpático e parasimpático, sistema nervoso autônomo. E essa descompensação do simpático e parasimpático é que vai acabar trazendo toda uma dificuldade de adaptação, de lidar com aquilo. Terceiro, o que muitas vezes cura o câncer são bactérias, vírus, que vão comer o câncer. Existe um sentido metafísico, como a gente está conversando aqui, nos cânceres. Então, você precisa saber qual é o sentido metafísico, o que você precisa aprender com aquilo. Aquilo vai te trazer uma orientação. E a quinta lei é, olha, por incrível que pareça, o equilíbrio hormonal ajuda muito no processo terapêutico, no processo de cura dos cânceres. O equilíbrio hormonal. Aí a gente tem um contrassenso, porque hormônio causa câncer. Os hormônios da reposição feminina, né, da modulação da menopausa, da modulação andropausa, da testosterona, causa câncer. E o Dr. Hammer provou que o equilíbrio hormonal traz mais força, traz melhor imunidade. Talvez a pessoa passe melhor pela situação do que se estiver desequilibrado hormonalmente. Ao contrário do que se fala. Eu estou relatando a nova medicina germânica. Por isso que eu quero que você pense bem a respeito. Porque se você tem alguém doente, você conhece alguém doente, então que você possa ampliar. Fora que hoje nós temos, né, as curas espirituais. Por que as curas espirituais? Porque as curas espirituais vão no âmago, vão na causa, que muitas vezes está na questão emocional. Quantas vezes um tratamento espiritual, onde vai buscar em outra existência, presta atenção, vai buscar em outra existência um fato ocorrido, e esse fato ocorrido é o que trouxe o desequilíbrio a mais para a pessoa nessa encarnação. Então, a pessoa passou por um conflito
emocional muito grave numa outra vida, desencarnou às vezes por causa daquilo, e quando ela vem para cá, quando faz um tratamento espiritual, que existem vários tratamentos espirituais, que podem identificar, como ele está dizendo lá no Livro dos Espíritos, existe um véu sobre as vidas passadas. Mas em alguns momentos, em alguns instantes, você pode levantar a pontinha do véu, dar uma olhadinha ali, para poder explicar algumas coisas. E hoje tem técnicas espirituais fantásticas que podem ajudar nesse sentido, que a gente tem orientado as pessoas para buscarem esse tipo de padrões, para poder conversar, para poder aprofundar e identificar que nós somos seres espirituais, tendo uma experiência terrestre. Se a gente consegue, então, se sintonizar no nosso espírito, e essa é uma grande dica, a melhor prevenção de câncer, vou dar para vocês agora, melhor prevenção de câncer. Porque eu faço exame de próstata, faço mamografia, isso não é prevenção, isso é procuração. Estão procurando ver se acha o câncer. Prevenção de câncer, anote, fale, compartilhe com os teus amigos, suas amigas. O que acontece? Melhor prevenção é nós estarmos preparados para qualquer tipo de desafio que se nos apresente. E como eu estar preparado com isso? Eu estou preparado. Então, se eu tiver um preparo espiritual, uma maturidade espiritual, um conhecimento espiritual, uma vivência espiritual, pode vir qualquer tipo de conflito, que aquilo não vai me abalar. Eu não posso me abalar violentamente com qualquer situação que possa ter acontecido. Eu não posso me abalar. Então, o convite que eu tenho para você é: busque na doutrina espírita o consolo. Tenha conhecimento. Por isso que o conhecimento nos liberta. Nossa, eu tenho conhecimento, que a vida continua. Eu tenho conhecimento que eu trago já de outras encarnações, registros perispirituais que podem desencadear nessa. E que eu posso desenvolver a doença da outra vida ou não. Então, tem vários aspectos aí que a doutrina espírita, como uma doutrina consoladora, traz o que eu chamo de preventivo de doenças graves e preventivo do câncer. Então, se aprofunde no conhecimento espiritual. Olha, vou ser bem sincero, para mim, dieta é importante? Muito. Exercício é muito importante. Suplementos, reposições hormonais, administração do estresse. Tudo isso pode te ajudar no estilo de vida, mas se você tiver o conhecimento, a ligação, a sintonia com a espiritualidade, você está já, mesmo que você não come direito, não durma direito, etc. E se você está numa sintonia espiritual, que nada te abale, nada te desestruture a ponto de perder o sono, muitas noites seguidas, você praticamente estaria aí trabalhando com uma prevenção de câncer. Dificilmente eu vejo pessoas com câncer que não tiveram uma violenta situação relativa ao emocional. Dificilmente. Todos eu encaixo nesse protocolo, nesse padrão, nesse programa que o Dr. Rick Gerdhammer comprovou. Uma pessoa conheceu ele e me disse, eu conheci ele, é um homem iluminado. Foi iluminado mesmo. E você vê que, infelizmente, não entendemos oncologistas estudando ele. Não tem interesse. Porque se estudar ele, vai ter que mudar o sistema de como ele funciona no nosso planeta, né? Do sistema de saúde. Espero que você tenha gostado. Você pode aí entrar nos nossos informativos aqui para entrar em contato conosco, deixar as perguntas aí no canal do YouTube, no canal da TV Mundo Maior, e que aí a gente vai ter uma oportunidade de te responder se você tem a dúvida de alguma coisa. Então, continue ajudando aqui a TV Mundo Maior, as Casas André Luiz, sendo sócio, amigo da Boa Nova. Sócios amigos da Boa Nova é uma caridade fantástica que você pode ter, que vai ajudar sobremaneira as pessoas dessa casa fantástica que está ligada a André Luiz e que tem muitos anos aí de conclusão. Espero que você tenha gostado e nós voltaremos aí na sexta-feira que vem com mais um assunto, com mais uma possibilidade de poder trazer algo novo
que você faça você raciocinar, pensar, você sair do teu mesmo padrão do todo dia. Muito obrigado e até breve. Você acompanhou Saúde Plena.